Religião de matriz indígena, com a sua origem na pagelança de raiz tupi, o culto à Jurema Sagrada ganhou elementos de doutrinas e ritos africanos e europeus, numa mistura sincrética que caracteriza as manifestações dos credos brasileiros. A nossa entrevista de hoje com o juremeiro Leandro, líder da Casa do Caboclo Pena Branca, sem pretender encerrar o assunto, esclarece culto e rito, e será seguido por um programa a ser exibido daqui a 15 dias, que trará um evento de consagração de um discípulo à Jurema Sagrada. Bom, o culto à Jurema Sagrada, de raiz, né, é um culto à ancestralidade, né? Hoje é um culto à ancestralidade que começou ali com os índios, onde cultuavam uma árvore que eles tinham como sagrada, né, que seria a própria Jurema, a Jurema Brava, a Jurema Preta, e que é uma acácia também, né? Então, tendo em vista que a acácia ela é sagrada aí em diversas regiões do mundo aí, né? Não só do Nordeste. Uhum. E ela começou a ser cultuada pelos índios em que região do Brasil? Já no Nordeste? Bom, eu acredito que ela era cultuada em diversas regiões. Porém, ela é muito forte no Nordeste e foi trazida pelos índios tupinambares e tabajaras, né? Pelo menos é no que se acredita. Então pode-se dizer que o culto à Jurema Sagrada, pelo menos chamado assim, ele surgiu na Paraíba, na cidade do Acais e Alhambra. Certo. E existe um livro sagrado, um livro que traga a doutrina da Jurema Sagrada, ou não? É transmitido oralmente? Seria bom dizer que sim, mas acredito que não, porque o culto à Jurema Sagrada é um culto muito misterioso, né, por ser cultuado por índios, né? Então nunca é passado de maneira convincente a ponto de escreverem um livro sobre o assunto. É um culto onde não existem regras, entre aspas, né, já que ele se modifica a cada segundo. Não existe uma apostila, né, citando regras, como se deve cultuar, né? Então não existe esse livro. Mas é um culto mesmo, é uma adoração à Jurema? É uma ciência, é um culto à árvore sagrada e aos guias encantados que ali moram, ali habitam, né? E pode-se dizer que é uma ciência, tendo em vista que se é uma ciência, quando eu digo que não há regra, é que de repente a gente pega um pouquinho dali com um pouquinho de cá, faz aquela junção e dali, né, a gente cria, por exemplo, uma cura para uma determinada doença e por aí vai, né? Então pode-se dizer que é uma ciência. Certo. E como se dão essas curas? Ela se utiliza de beberagem, de imposição de mãos, de orações próprias para cada mal? Hoje em dia, por tudo isso aí, acredito que tudo é hipótese, já que nós não vivemos naquela época, né? Mas acredito que hoje em dia sim, porque ela meio que se misturou com o homem branco, né? O homem branco passou a cultuar a Jurema Sagrada, com isso vieram uma mistura de alguns outros cultos, como o próprio catolicismo. Então se utiliza-se de orações, de rezas católicas para determinadas curas, como também do próprio cachimbo, né, que nós costumamos dizer que é a arma do juremeiro. Ela tanto mata como vai curar. Vai depender das mãos de quem a empunha. Né? Então se dá por tudo isso, se dá por gestos, por orações, pela fumaça do cachimbo, pelas ervas. Então tudo isso aí. Dependendo do mal, você sabe que instrumento você vai usar. Isso, exatamente. Quais são as... A fumaça seria um instrumento também do culto, né? Sim, importante. Muito importante. A fumaça é muito importante. Tanto que o próprio nome catimbó, né, quer dizer aquele que... Catimbozeiro é aquele que fuma, o cachimbo é aquele que solta fumaça. Sei. Esse cachimbo tem um nome próprio ou é cachimbo mesmo? Bom, alguns antigos, ninguém sabe ao certo do porquê, eu também nunca procurei saber. A gente sempre diz que no culto há nem há porquê nem para quê. Então, alguns antigos chamam de matiricó,
outros chamam de marupau ou marupá, né? E por aí vai. Eu acho que depende muito da região. Aqui nós temos o costume de chamar por cachimbo mesmo, indígena, cachimbo indígena, já que é feito com a própria árvore da jurema, assim como outras árvores aí que nós temos como árvores de ciência. O fumo é um fumo comum. O fumo, ele é um fumo comum, ele pode ser natural, só que há uma mistura de ervas nesse fumo para cada situação que ali vai ser feita naquele momento. E você sopra a fumaça, os elementos sopram a fumaça na pessoa ou em quem está tratando. Exatamente, há uma junção de tudo, não é apenas colocar a boca aqui e soltar a fumaça. Há uma junção da fumaça, que aqui é um instrumento mágico, digamos assim, do culto, mas há uma concentração para que aquele guia espiritual que vai tomar de conta daquela situação, né, aquela enfermidade que vai ser curada ali, então a gente se concentra naquele caboclo, naquele senhor mestre, para que ele venha, né, e vá fazer aquela cura. Então a cura ela se dá não só pela fumaça do cachimbo, mas pela energia do juremeiro e pela presença daquele guia espiritual que ali vai estar, para tomar em conta daquela situação. Então acho que é uma junção de tudo. Eu queria entender melhor o que é a Jurema Sagrada como instituição religiosa. O que é a cidade sagrada? Eu li alguma coisa como que a cidade habita a árvore. Como é isso? Bom, a gente pode meio que fazer uma suposição referente à base da maioria dos juremeiros hoje em dia é o próprio kardecismo. Tem como base aquela questão de, no kardecismo nós temos as colônias espirituais, né, que é para onde os desencarnados vão, né, e ali eles vão passar um tempo para que possam vir a reencarnar. No culto da Jurema Sagrada existem não só as cidades, que são as mais citadas, mas existem, a gente vai além, né? Existem os reinados espirituais. Nem todos os reinados espirituais têm nomes de árvores, né? Ou eles moram, eles ficam ali, né? O local de cada um vai muito da questão da própria região, dos espíritos e guias espirituais que ali habitam. Então eles estão em todas as partes do mundo aí, por aí afora, não só do Nordeste. Então são reinados espirituais. Dentro de cada reinado ali existem várias cidades espirituais. Em cada cidade moram diversos guias espirituais. A divisão desses guias espirituais por cidades se dão pela questão da forma de como cada um trabalha. Né? Em alguns reinados moram aqueles senhores mestres, hoje assim chamados, né, que eram aquelas senhoras do sertão, que praticavam muita reza, alguns senhores que faziam garrafadas, senhoras parteiras e por aí vai. Então vai havendo a divisão, né, de guias espirituais de cada cidade. Pessoas que em vida também se dedicaram ao ofício da cura, né? Isso, exatamente. Tendo em vista que nem todo hoje guia espiritual, ele conheceu ou teve ligação com os índios diretamente, né, com a Jurema Sagrada. Alguns nem conheciam, passaram realmente a conhecer depois do desencarne. Só uma dúvida, como você falou que o espírito nasceu na Paraíba, ela nasceu dos índios aqui ou ela foi trazida da Amazônia? Não, ela foi realmente, pelo menos é como eu digo, ninguém realmente afirma, tendo em vista que índios existem em diversas regiões do mundo. Então, para o povo nordestino, o catimbó ele realmente nasceu com os índios daqui, né, do Nordeste, da Paraíba. Isso, que foram os tupinambaras e tabajaras. Ponto. Né? Mas, consequentemente, a gente costuma dizer que hoje a encantaria, por exemplo, no Pará e Maranhão, cultuada ali pelaquele povo, ela nada mais é do que uma extensão do culto da Jurema Sagrada. Né? Que ali eles deram outro nome por conta da região e por aí vai. Mas na verdade eu acho que o culto da Jurema Sagrada é um só. Se eu não me engano, os santos lugares surgiram do Maranhão para lá. Se eu não me engano foi isso. E se usa uma raiz, né, para fazer. Que é a raiz da Jurema preta. Qual a semelhança e a diferença?
Na verdade, não há ligação alguma a não ser a questão da raiz, né? Mas eu não sei nem se pode ser chamado de culto, eu não conheço bem, mas realmente não há ligação com o culto à Jurema Sagrada. Mas a raiz é a mesma usada no culto? A raiz é a mesma, né? Eles usam raízes também de algumas outras árvores, se não me engano, mas na maioria dos casos são a da Jurema Preta, que seria a acácia que nós temos aqui. E teria o mesmo objetivo, o mesmo efeito de chegar à transcendência? A ideia é essa? Mais ou menos. Hoje nós temos a bebida Jurema que é feita da raiz, que é feita da casca, não só da Jurema, como diversas outras árvores aí, como a gente chama, árvores de ciência. Né? Então há um preparo rápido hoje em dia, já tendo em vista que o povo é muito apressado e não tem mais aquela paciência de esperar, porque antigamente era feita aquela mistura, não era usado nenhum tipo de bebida alcoólica na bebida Jurema, né? Ela se tornava alcoólica pela questão da fermentação, era enterrada aos pés de uma Jurema, né? aquele pote com aquela bebida, e depois de alguns meses era retirado só para o uso ritualístico. Então, aquela bebida Jurema que é feita desta maneira, pode dizer que ela não diria alucinógena, mas ela é uma ligação. Ela faz uma ligação da matéria com o mundo espiritual. E a bebida Jurema feita hoje, né, que é a bebida apressada, ela é preciso ser usada algumas bebidas alcoólicas para que nós não temos paciência para esperar pela fermentação, então se usa geralmente cachaça, vinho e por aí vai. Mas você perde a questão ritual aí? Aí ela já não é mais aquela bebida que vai realmente ter aquela ligação, fazer a ligação com o mundo espiritual. Né? Mas ela meio que aproxima um pouco, já que ali usamos também as cascas e raízes com ciência. Né? E tem ligação com um determinado plano, determinada cidade espiritual, reinado espiritual, dependendo da casca que se usa. Então quer dizer que não é uma coisa... não há uma receita, na verdade. Não tem uma receita, tendo em vista que cada juremeiro, a base é a raiz da Jurema Preta, né? A casca da Jurema Preta. Isso é a base para todas as regiões ali que fazem aquela bebida. Né? Mas cada juremeiro ali vai trazendo sua ciência. Eu quero ter uma ligação com um outro reinado espiritual, então eu vou atrás de uma casca que se faz presente naquele reinado espiritual, ali eu coloco e vai havendo é uma ciência, né, como eu digo, vai havendo a mistura para haver essa ligação espiritual aí da matéria. É uma religião quase totalmente naturalista, né? Ligada à natureza. Muito, com certeza. De que vive o juremeiro, Leandro? Em que aspecto? Em termos de ganho mesmo, ele é como um sacerdote, como um pastor? Ou você tem uma profissão e... Na grande maioria, pelo menos os grandes catimbozeiros que hoje já não se fazem mais presentes em nosso plano, né, que já se foram, já se passaram, eles eram analfabetos, então, consequentemente, eles não tinham um ganho ligado a uma profissão, enfim. E eles viviam realmente de ajuda, assim como as rezadeiras. Então, eles precisavam de um ganha-pão. Isso, então ele praticava aquilo ali em forma de caridade e as pessoas ajudavam com o que podiam. Né? Então era a forma deles se entregarem ao culto, porque o culto ele requer que você se entregue, né, de corpo e alma. Então eles meio que não tinham profissões. Hoje em dia não, hoje em dia o estudo está mais fácil aí para todo mundo. E a grande maioria dos juremeiros hoje em dia tem lá a sua profissão, né, e não ganham nada com o culto, né, ou não eram para ganhar, mais ou menos isso. Certo. Quais são os instrumentos e qual a importância dessa musicalidade no ritual de culto à Jurema Sagrada? Bom, cânticos eles são de extrema importância, tendo em vista que os cânticos ou lírios, também chamados cantigas, pontos, corimbas, eles têm uma extrema importância
pela questão de contar a história daquele guia espiritual. Então, todo ponto cantado, toda cantiga feita no culto, ela conta um pouquinho da história daquele guia espiritual. Né? Então, nós cantamos a vida daquele guia espiritual enquanto ele era vivo, né? Enquanto ele pisava nesse pó. Então, é meio que uma forma de homenageá-lo. Né? Então, é mais ou menos isso. E fazer memória Isso. Eu sempre digo, isso é coisa minha, que existem 3 tipos de cantigas no Catimbó e Jurema. Não só no Catimbó, isso pode se expandir até para Umbanda, para algum outro culto parecido, que existe a cantiga que ela conta a história da vida daquele guia espiritual, né, que essa é a que nós chamamos de cantiga de ciência, a cantiga de força, que vai chamar aquele guia espiritual. Nós temos a cantiga que ela é passada do espírito, do guia espiritual, por intuição à matéria, e a matéria ele vai passando por intuição ou de alguma outra maneira, e a matéria ela cria aquela cantiga por intuição daquele espírito, né, em forma de homenageá-lo. E o terceiro tipo de cantiga seria aquele que o próprio juremeiro, para homenagear aquele guia espiritual, por gostar, por amar demais, enfim, que tem uma ligação muito forte com ele, ele vai criar, ele vai realmente escrever e vai passar a ele e ver se realmente ele vai se agradar com aquilo ali ou não. Então, para mim, há esses 3 tipos de cantigas aí. Mas é muito semelhante esse aspecto ao moleque, se usa o mesmo tipo de batuque, o mesmo tipo de som para atrair. Mas os instrumentos são outros, né? Os instrumentos são diferentes. Eu não posso falar a fundo do candomblé, porque eu tenho um pouco de conhecimento. Eu conheço só o superficial, mas no catimbó nós usamos o tambor, também chamado de ilu, né, que eu acho que ilu, se não me engano, é uma palavra indígena também. Né? Então nós usamos o tambor, usamos o triângulo, que é um instrumento até bem nordestino, né, que eram usados em forrós, enfim. Então usamos o tambor, o maracá, né, que seria esse instrumento aqui, que é bem indígena, na verdade, né? E alguns outros instrumentos também, né, que aí a gente vai mais a fundo nessa questão. Esses instrumentos, eles são sagrados, como por exemplo os tambores e os orixás, eles representam a entidade ou ele é só um instrumento mesmo? Bom, os instrumentos no catimbó, eles são sagrados sim, e eles têm o intuito de também fazer essa ligação do material com o espiritual. Alguns dos instrumentos, por exemplo, o maracá, ele é de extrema importância quando dizemos que o cachimbo é nossa arma, o maracá seria a nossa defesa. Então, dependendo do que vai dentro dele, né, das sementes usadas dentro do maracá, né, ele vai ter uma ligação maior com o plano espiritual. Né? Digamos, alguns maracás são feitos para chamadas de determinados caboclos ou guias espirituais de modo geral, quando alguns maracás também são feitos para a defesa do próprio juremeiro. A partir do momento que o juremeiro está ali balançando aquele maracá, ele está possivelmente chamando um guia espiritual em questão ou se defendendo, né? Ele está criando um campo energético ali para a defesa dele, para a defesa de todo o mal, enfim, de modo geral. Existe também caboclos do mal que o juremeiro pode incorporar inadvertidamente? Ou caboclos que, no caso, praticariam o mal, né? Eu costumo dizer que não. Eu acho que o mal está em cada um de nós. A partir do momento que o índio, o caboclo, em vida, ele praticava o mal, ele fazia coisa ruim, ele se passou, né? Ele se foi, ele morreu, ou se encantou, e a partir para ele adentrar o plano espiritual da Jurema Sagrada, ou um reinado espiritual, é como se na passagem ele tivesse que assinar um contrato, né? Isso é uma forma de explicar para que o povo possa entender. É como se ali naquela porta ele assinasse um termo do que ele pode e o que ele não pode fazer, né? Então ele deixa para trás tudo o que ele fez e ele vai seguir aquela doutrina. Então
Então o mal estaria na matéria, né? No juremeiro que o chama. Né? Então acho que a maldade está no ser humano, não mais no espírito. O que é passível de ser curado pela Jurema? Olha, essa questão de cura realmente é muito importante, porque eu particularmente já curei diversas enfermidades de pessoas que me procuraram, coisas que eu praticamente nem acreditava que seriam possíveis, porque apesar de nós termos fé, eu sempre digo que eu queria ter mais fé naquilo ali. Né? Nós estamos o tempo todo nos testando. E eu já vi, por exemplo, um câncer ser curado. Eu, com meus olhos, já vi isso acontecer. Existem doenças que eu não sei nem o nome daquelas doenças ali, mas que aparentemente são graves. Citar algumas que parecem ser simples, mas que são graves, como a erisipela, eu acho que é isso. Né? Ela é curada no culto à Jurema Sagrada, como em outros cultos também. Né? Então é uma doença que é simples e grave ao mesmo tempo, né? Como algumas infecções, né? Diversas infecções, bactérias e por aí vai. Né? Vai mais do uso medicinal. O uso medicinal está muito presente aí. Né? O uso medicinal da oração ou de alguma garrafada, alguma coisa? Da mistura das ervas medicinais, da garrafada, com a oração. Né? Como eu disse, é um conjunto. Essas orações são mistérios, são segredos do juremeiro, ou elas podem ser ensinadas, reveladas, sem que com isso você perca a sua força? Bom, na verdade, as orações, elas são as orações católicas. Né? A gente até pode voltar um pouquinho, eu não sei se de repente vai ser perguntado ainda, mas podemos voltar um pouco na questão da Jurema quando ainda era pagelança, né? Quando era cultuada apenas por índios. Então ali eles não usavam orações católicas, até porque eles não conheciam o catolicismo. Né? Então eles tinham lá as suas orações, né? E hoje em dia nós temos as orações católicas que foram atreladas aí pela questão da mistura do homem branco ao culto à Jurema Sagrada. Então o homem branco trouxe aí as orações católicas e hoje a gente faz uma junção de tudo. Eu acho que tudo que é bom, né, vem para ajudar, na verdade. Você pode fazer essa junção aí, tanto que eu disse que no culto à Jurema Sagrada não existe uma regra. Tudo é uma ciência. Né? É a mistura da ciência com o espiritual. Bom, a iniciação do juremeiro no culto, ela se dá de diversas formas diferentes, dependendo da região e dependendo da raiz. Que nós não falamos de raiz ainda, mas para que vocês possam entender, vamos lá. A árvore Jurema é uma árvore, toda árvore ela enraiza. E as raízes vão por diversos caminhos diferentes. Elas não seguem um caminho só. Então, assim como as raízes da Jurema, elas se espalham, né? As formas de cultuá-la também se espalharam e foram cada um ali para uma região. Então eu, por exemplo, cultuo a Jurema que vem do Acais, né? Que vem do Acais na Paraíba. Então pode-se dizer que minha raiz é essa, é a raiz do Acais. E na raiz do Acais nós temos duas etapas de iniciação. Haviam 3, né? Ou 4 na verdade, só que uma já foi extinta, morreu por ser... Era meio que uma situação até de risco para o iniciado, porque no simbolismo a iniciação no culto à Jurema Sagrada seria morrer para este mundo, né, e nascer para o mundo espiritual. Então o povo tinha isso, eles levavam literalmente isso aí, eles iam a fundo nisso. Então vamos falar da primeira lá de antigamente. Existia o que eles chamavam de tombamento, né? Literalmente tombamento, onde o discípulo que iria ser iniciado, ele era tombado com diversos tipos de bebida alcoólica da época, como também a própria bebida da Jurema, que ali era preparada, e ele entrava em um estado de coma alcoólico. Quando ele entrava nesse estado, né, segundo os mais velhos, nesse estado era o momento em que o espírito ia se desacostar da matéria e ali ele ia percorrer o mundo espiritual. Assim, percorrendo,
as cidades e reinados espirituais em busca de um guia espiritual, né, para que ele trouxesse aquele guia até a matéria, para que aquele guia pudesse ali estar junto da matéria. Então, era uma situação de risco, porque era realmente meio que um ritual fúnebre, até parecido com um ritual católico, onde antigamente existiam as senhorinhas lá, que agora eu esqueci o nome, não sei se eram beatas, enfim, mas que elas faziam várias ladainhas, né, várias orações, rezas, como se estivesse oferecendo o corpo, né, o espírito daquele que morreu, que segundo elas morreu para aquele mundo. Então era meio que um ritual fúnebre de fato. O juremeiro tombava, apagava, e ali elas ficavam rezando como se realmente ele tivesse morrido, até que geralmente esse ritual ia de 2 a 3 dias, né, ele apagava, entrava em coma alcoólico. No outro dia ele acordava, retornava e ele ia passar para o seu juremeiro, né, o seu juremeiro mestre, a qual o iniciou, o que ele viu naquele plano espiritual, né, qual guia espiritual ele viu, por que cidade espiritual ele percorreu, e se por acaso ele realmente não tivesse percorrido nenhuma cidade, ele novamente iria passar por aquilo de novo. E a gente sabe que quando entramos em coma alcoólico, a pressão baixa, né, então era muito arriscado, alguns juremeiros não voltavam, né, e ali mesmo realmente morriam e desencarnavam, enfim. Então esse ritual, com o passar do tempo, foi banido. Hoje em dia existem 3 tipos de rituais de iniciação. Existe o ritual onde o discípulo ele passa pela encimentação, né, que é literalmente pegar a semente da árvore jurema e plantar no corpo daquele juremeiro, né, em uma forma de simbolizar que ele está carregando ali dentro dele, né, um pedacinho da árvore, da jurema, né? Então era aberto no corpo dele, independente do local, ali era feita a incisão daquela semente, né? E ali ela ficava. Essa forma de iniciar também meio que foi extinta. Há poucos adeptos ainda optam por essa forma de se iniciar. Porém, agora voltando à atualidade, digamos assim, de 50 a 60 anos para cá, né, para a atualidade, hoje nós temos 2 tipos de iniciação. Nós temos a enjuremação, que é onde o discípulo vai com o seu padrinho, que é aquele que vai iniciá-lo, vão às matas, ali é feita uma oferenda nas matas ao rei Malunguinho, que aí já vem outra história, né, que seria um escravo, né, o último, que era um escravo que era meio que um líder quilombola, isso para os lados ali de Pernambuco, Abreu e Lima. Então, Malunguinho meio que ele é o rei das matas, né? Ele está em todas as matas aí, né, defendendo o povo indígena. Então, nós vamos nas matas, pedimos permissão, damos a oferenda, para ali nós retirarmos o tronco da jurema, né, um pedaço daquele tronco, onde naquele tronco vai morar aquele guia espiritual, que ali vai ser consagrado, enjuremado e acostado naquele discípulo. Então, vão-se às matas, retiram o tronco, voltam ao terreiro, né? A obrigação ela poderia ser feita sim na mata, desde que hoje sabemos que é até muito perigoso, né, tá pelas matas aí, a violência está muito grande, enfim. Então, por precaução, os juremeiros eles voltam ao terreiro, como estamos aqui, e ali o discípulo ele vai ser passado por meio que um batismo, né, onde ele vai ser lavado ali com ervas, né, e há todo um ritual, a sacralização de animais, onde vão ser sacrificados, em formas de fortalecer, tendo em vista que para nós o sangue ali que vai ser sacralizado, né, daquele bicho, ele simboliza a força, a energia que vai ser dada àquele que vai ser encantado aquele tronco, não só o tronco de Jurema, como os diversos outros apetrechos que em vida faziam parte daquele guia espiritual. Por exemplo, podemos pegar um senhor mestre catimbozeiro muito afamado, que é o mestre Zé Pilintra. Então, em vida, né, ele era boêmio, gostava de beber, era namorador, né, ele usava determinados apetrechos. Então, tudo aquilo que ele usava em vida, nós trazemos para aquele assentamento, né, para aquilo que vai ser feito. Como para atraí-lo, né?
É mais ou menos isso, né? Em forma de homenageá-lo também. Então ali ele vai ser firmado no caminho do juremeiro. Então essa seria a primeira etapa da iniciação de um juremeiro na raiz do Acais. A segunda etapa se dá com a mesa de consagração. É onde se faz literalmente, se arruma uma mesa, né? E ali se montam os assentamentos, as taças que simbolizam as cidades espirituais. E o discípulo vai ser passado naquela mesa, o discípulo que está sendo iniciado, naquela mesa, ele vai ser apresentado aos senhores e senhoras mestres, assim como caboclos do mundo espiritual, como um discípulo, como um mestre ou um caboclo ainda vivo. Ele vai ser apresentado como um juremeiro de fato, e que é um mestre, ele nada mais é do que um mestre vivo. É como se ele comprasse ali a passagem dele de ida e a certeza de volta, né? De vir futuramente a incorporar, a estar incorporando aí em outros médios, em outros juremeiros, como um mestre juremeiro, né? Então é mais ou menos isso. Essas seriam as duas etapas de iniciação no nosso culto, né? Na nossa raiz, que seria a raiz do Acais. Diz a lenda que os poderes da Jurema foram conferidos por Jesus, quando no desterro para o Egito, a Sagrada Família repousou sobre uma árvore de Jurema e, recebendo o toque do Senhor, a ela foi transmitido os poderes que ainda hoje conferem a sua sacralidade, o que é reconhecido e louvado em cantos rituais. Antes de louvarmos a nossa Jurema Sagrada, nós louvamos aqueles que nos antecederam, né? Aos guias espirituais daqueles que nos antecederam. Então, por isso que eu digo que o culto é um culto à ancestralidade, né? De certa forma. Então, geralmente nós louvamos a eles, né? Chamamos por eles e depois louvamos aí, fazemos uma cantiga, enfim. Então vamos lá. Saravá, seu Zé Pilintra, Canipe, Pinga Fogo, Saravá, Urubatã, Antônio Preto Valente, salve Dona Maria do Acais. Salve a Jurema Sagrada, epa mestre. A Jurema é minha madrinha, Jesus é meu protetor. A Jurema é um pau sagrado, aonde Jesus orou. Eu vou pedir a meu mestre pra me ensinar a trabalhar, é com a força da Jurema, do Angico e do Vajucá. A Jurema é minha madrinha, Jesus é meu protetor. A Jurema é um pau sagrado, aonde Jesus orou. Eu vou pedir a meu mestre pra me ensinar a trabalhar, é com a força da Jurema, do Angico e do Vajucá.